Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus seja louvado, amém? Você que trouxe o Santo Livro, abra comigo Romanos 6, versículo 17. Todos, amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus: todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravo do pecado, obedeceste de coração a forma do ensino a qual foste submetidos. Vós foste liberto do pecado e vos tornaste escravo da justiça. Expresso-me assim nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentaste os membros do vosso corpo como escravo da impureza e da maldade, que conduz à iniquidade ainda maiores, apresentai a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravo da justiça para a santificação. Porque, quando eres escravo do pecado, estava livres em relação à justiça. E que fruto colheste? Então, das atitudes das quais agora vos envergonhais, pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora, libertos do pecado, e tendo sido transformado em escravos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Poderia sentar. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que primeiramente o Evangelho foi pregado a Abraão. Deus chama Abraão, faz uma aliança com Abraão e ministra ao coração de Abraão que sua descendência seria muito grande, que não haveria como contar de tamanha grandeza daquilo que Deus faria na vida de Abraão. Porém, Deus também afirma a Abraão que a sua descendência ficaria 400 anos escravo. E todos nós já conhecemos a história de um povo hebreu que ficou escravo por muitos anos. Um povo que sofreu muito. Um povo que não tinha escolha. Um povo ao qual chorava porque era escravo de uma grande nação. E todos nós vimos o poder de Deus manifestado sobre essa nação. Pessoas ao qual eram submetidas a muito grande trabalho, muito esforço, e o sofrimento era grande. Mas depois de longos anos, esse povo decidiu clamar a Deus. Esse povo decidiu fazer um grande alvoroço, se ajuntar e clamar ao Deus do céu. E a palavra diz que Deus ouviu o clamor daquele povo. E Deus decidiu enviar um libertador, para que aquele povo deixasse de ser escravo, trazendo uma grande oferta para aquele povo, que não mais seria escravo do homem, de Faraó, daquela grande nação, mas haveria uma grande promessa de uma terra prometida, aonde não seria mais escravo, mas seriam livres, e deveriam adorar a Deus no deserto, deveriam adorar a Deus enquanto estivesse o fôlego de vida. E nós sabemos que Faraó endurece seu coração, e Deus começa a manifestar o seu poder, Deus começa a manifestar a sua graça, Deus começa a manifestar ali o seu grande poder. E aquele povo, ele é liberto para a glória de Deus. Aquele povo é liberto. Aquele povo agora, ele tem uma caminhada para sair daquele local de escravidão, aonde gerações e gerações sofreram. E aquele povo agora tem uma caminhada
E nós sabemos da história que o mar estava ali e Deus operou, o povo passou, começaram a louvar, começaram a adorar, e dali começa a eles mostrar verdadeiramente qual era a verdadeira escravidão. E não é dessa escravidão que eu quero falar, porque esse povo ele foi liberto. Esse povo agora já não está mais debaixo de um jugo de um homem, já não está debaixo de um sol levando chicotada, já não está mais em sofrimento tremendo. Esse povo agora ele está livre. Esse povo agora ele está sendo guardado pelo Senhor. Esse povo agora está sendo alimentado pelo Deus Criador do céu e da terra. Aonde maná caía do céu, água brotava da rocha, aonde os inimigos se levantavam e Deus dava vitória. Mas começa a relatar o seu coração mediante aquilo que estava vivendo. A Bíblia diz que Deus levaria o povo para o deserto, em Deuteronômio 8, que Deus iria humilhar, que Deus iria provar, deixar passar um pouco de fome, para ver o que estava dentro do coração. E logo na primeira luta, na primeira adversidade, aquele povo começa a murmurar. Aquele povo começa a reclamar. Aquele povo, em longos anos, rodeando, vagando pelo deserto, muito irou o Senhor Deus. Muito entristeceu o Senhor Deus. De muitas pessoas que saíram do Egito, a Bíblia nos mostra que somente 2 entraram na terra prometida. Deus, Ele vê a nossa vida. Como é difícil viver nessa terra, sim ou não? É muito difícil. E a cada dia tem sido pior. Mas Deus não queria somente fazer um tratamento por fora. De fato, Deus queria fazer um tratamento por dentro. Não adiantaria aquele povo sair da escravidão de um homem, se por dentro ainda era escravo do pecado. Se por dentro ainda tinha coisas que não agradavam a Deus. Era muita murmuração. Era muita reclamação. Era pessoas se levantando contra o servo do Senhor, ao qual Deus colocou para libertar aquele povo. E nós vimos o final daquele povo. Esse mesmo homem que relata essa palavra, ao qual nós lemos, se encontrava assim também, preso ao pecado. Se chamava Saulo. Tinha em suas mãos a lei, a Torá, mas ainda não vivia de acordo com a palavra de Deus. Ainda não vivia da forma que Deus queria que ele vivesse. Esse homem, Saulo, muito perseguidor. A Bíblia diz em Atos de número 7, que o jovem Estevão foi apedrejado. E Atos 7:58 vai falar que lançaram a capa de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. E a Bíblia fala que ele aprovou a morte de Estevão. Como que um homem que tem a lei de Deus pode aprovar a morte de um servo do Senhor? Teria que ser feito algo. Teria que ter um tratamento. Aquele homem, ele achava que servia a Deus, mas na verdade, ele não servia a Deus. E nós sabemos da história, no caminho da estrada de Damasco, Deus se revela a ele, e logo aquele homem ele começa a ser transformado. Porque verdadeiramente, irmãos, quem tem um encontro com Deus, ele não permanece da mesma forma. Ele tem que ser realmente uma nova criatura. E além de ser uma nova criatura, Deus muda o nome. Aquele homem que se chamava Saulo, agora ele chama-se Paulo. Aquele homem que tinha muitas qualidades ruins, muitos defeitos, porque a Bíblia nos relata que ele perseguia ferozmente
o povo de Deus. Prendia, encarcerava, dava ordens para ferir o povo de Deus. Ou seja, era um homem que era escravo do pecado. Mas no momento que ele tem um encontro com Deus, agora ele é livre para servir e adorar aquele que é santo. E ele começa a dar o seu testemunho. Porque nós sabemos, irmãos, que vivemos em épocas difíceis. E a Bíblia nos ensina que não podemos de maneira nenhuma dar lugar à nossa carne, dar lugar às nossas vontades. Hoje vivemos numa geração que não consegue se dominar a si próprio. Não tem mais força para lutar. E Hebreus vai falar que devemos, na luta contra o pecado, se possível for, derramar até próprio nosso sangue. E vemos diante de nossos olhos como a humanidade, ela tem se afastado de Deus. Ela de fato tem ficado muito mais escrava do que ela imagina. E ela acha que está livre, sendo que não está. Ela acha que são livres porque tem uma vida nessa terra, porque ainda que pode comer, ainda que possa beber. Mas a verdadeira escravidão que Deus quer libertar não é essa. Não é porque temos liberdade de andar na rua. Não é porque temos liberdade de passear, de pegar nosso carro, viajar. Ainda que possamos se divertir, Deus ele olha lá no profundo. Deus ele sonda a mente. Deus ele sonda o coração. E de fato ele quer libertar o povo dessa escravidão. Ele quer libertar o povo daquilo que domina o ser humano. E eu creio que hoje é o dia que ele vai libertar pessoas. Porque todo culto é dia, meus irmãos, de libertação. É um dia que Deus vem aqui para resgatar. O Evangelho é resgate. E nós sabemos que quando vem a promessa do Senhor Jesus, que viria o Filho de Deus, o cenário era de trevas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E se você for relatar, for ver os milagres do Senhor, você vê como cada ser humano ali estava preso. Vemos uma mulher curvada, a qual há muitos anos estava com aquela enfermidade. E eu, vindo da igreja há pouco tempo, já ia dar mais ou menos umas meia-noite, 11 e pouca da noite. E lá em Pepetá tem uma. É difícil de você ver. É difícil de você enxergar. Você sente um sentimento muito ruim porque você vê aquela situação. De quase colocar a cara no chão. Para carregar as bolsas, tem que fazer uma força, pela forma que está andando, tem que fazer uma força tremenda. Porque ela olha para baixo, quase não consegue olhar para frente. Ou seja, você vê o cenário de uma pessoa assim. E a Bíblia relatava que há 18 anos essa mulher sofria. Mas ela estava no templo. Ela estava ali na casa do Senhor. Até que um dia Jesus entra nessa casa. Até que um dia Jesus ele entra no templo. E olhando com compaixão para aquela mulher, ele lança uma palavra e fala: seja livre dessa enfermidade. E a Bíblia fala que Deus expulsa aquele espírito de enfermidade. E aquela mulher que estava encurvada, agora ela está plena, agora ela está reta, para a honra e glória do Senhor Jesus. Aquelas algemas foram quebradas, irmãos. Aqueles grilhões foram quebrados. Você vê o gadareno. O que o diabo faz com o ser humano quando ele escraviza? Olha que interessante, irmãos. Eu estava ouvindo esses dias sobre a escravidão do tempo passado. A minha esposa até relatou algo comigo. Você vê o que o diabo quer fazer com o ser humano. A Bíblia fala que o espírito, quando ele sai da casa, ele anda por lugares áridos. Ou seja, aquele espírito ele está em tormento, ele procura uma casa para repousar.
Ele procura um corpo para poder entrar, dominar, e ali ele encontra um descanso. E aquele gadareno estava sofrendo. Aquele gadareno estava numa situação ao qual assustava a população. Era uma situação dificilmente, muito difícil para um homem viver. E assim o diabo tem feito com essa geração, tem acorrentado, tem prendido, tem tirado do princípio daquilo que Deus fez no jardim do Éden, ser livres, livres em prazer e adoração ao Senhor, livres para louvar, livres para estar na presença desse Deus. Mas aquele homem estava preso, até que um dia Jesus chegou naquele lugar, e as correntes teve que cair por terra. Aquela escravidão ao qual o diabo proporcionava aquele homem, ela chegou ao fim. Aquele homem agora foi tão liberto, mas foi tão liberto, que a Bíblia agora fala que foi dada a ele uma cidade chamada Decápolis. E nós sabemos que Decápolis é uma conjunção de 10 cidades. Foi tão liberto que agora começou a pregar em várias cidades. E é isso que Deus quer fazer. Porque quando uma pessoa está escrava, irmão, olha o lugar que ele habitava, no cemitério. Uma pessoa, quando ela está escrava, ela está num lugar de morte. A vida dela é um semblante de morte. O ambiente que ela gosta de viver é um ambiente de morte. Mas Jesus veio para dar vida. Jesus veio para libertar. E é tremendo, irmãos, que muitas dessas pessoas que estavam presas, que estavam cativas pelo diabo, Jesus veio para libertar. E é isso que Ele quer fazer com a raça humana nos dias de hoje. É isso que Ele quer fazer com cada ser humano. A Bíblia fala que Ele veio buscar aquilo que se perdeu. E talvez muitas respostas de nossas perguntas que nós fazemos para Deus, ela pode vir até você hoje, porque ela veio para mim. A Bíblia fala que é uma luta muito grande todos os dias, da carne contra o espírito, espírito contra a carne. Há uma grande oposição, e nós aprendemos que se nós dermos mais lugares à carne, a carne prevalecerá. Mas se nós darmos mais lugares ao Espírito de Deus, o Espírito prevalecerá. Porque hoje, a geração que nós vivemos, ela não consegue mais viver uma vida de oração. Porque ela não consegue mais dobrar o seu joelho. Porque a geração que nós vivemos hoje não consegue se aprofundar no santo livro de Deus. Porque a geração que nós vivemos hoje não consegue mais se consagrar ao Deus eterno. Porque a Bíblia nos garante, irmãos, pelo que nos vence, aquilo ao qual nós somos vencidos, tornamos escravo do tal. E você não precisa falar para mim, você pode pensar aí. O que te domina? O que tem dominado você? Por que você não consegue se achegar mais? Por que você ainda não consegue se dedicar mais? Porque tem algo que te domina. E isso veio ao meu coração, irmãos. Muitas das perguntas veio a resposta. Porque ainda precisa ser liberto algo em nossas vidas. Porque a aparência, irmãos, todo mundo pode ver algo, mas Deus, Ele vê lá dentro. Deus, Ele olha lá no profundo. E na verdade ainda há coisas lá dentro que têm competido com o nosso Deus. Tem coisas dentro do nosso coração que têm nos vencido. Você vê que muitas das vezes a gente vai pegar para ler a palavra de Deus, dá sono. E muitas das vezes a gente dá lugar ao sono. Mas por que damos lugar ao sono? Porque a carne está prevalecendo. E quando a carne prevalece muito, quem está mandando na nossa vida? A carne. Não é mais o Espírito.
soa-se em nosso ouvido. O Espírito Santo vem ao nosso encontro para nos convencer daquilo que é melhor, daquilo que é bom, daquilo que é saudável. Mas somos escravos. Tem várias áreas da nossa vida que ainda nos domina. E que é preciso você entender que você precisa de um libertador. E esse libertador ele está aqui. Esse libertador ele está aqui. Assim como ele veio libertar aquele povo do deserto, até os dias de hoje, ele quer libertar o ser humano da escravidão. Ele quer libertar o ser humano da mentira. Esse homem ao qual na vida passada ele relata: tampouco não entregues o vosso membro ao pecado como instrumento da iniquidade. Antes, consagre todo o vosso corpo ao Senhor. E se formos colocar na balança no dia de hoje, será que verdadeiramente nosso corpo ele tem sido consagrado de fato ao Senhor? A Bíblia diz que nós todos os dias devemos nos examinar para ver se realmente estamos firmes na fé, se realmente a gente está na presença desse Deus. Esse mesmo homem, ele relata que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia, porque o mal prevalecia. Ele era escravo, ele era dominado. Quando ele prendia alguém, o ódio estava dominando ele. Quando ele matava alguém, o ódio estava dominando ele. Quando ele mandava prender os santos de Deus, havia sentimentos que ainda dominavam ele. E um dos maiores sentimentos, irmãos, que tem dominado o ser humano hoje, tem feito do ser humano escravo e tem prevalecido, é a falta de perdão. O rancor, a ira, a cólera não impedem de sequer chegar e se humilhar. Ainda que você esteja certo, a Bíblia nos diz que verdadeiramente o servo do Senhor, quando ele é escravo da justiça, ele coloca a palavra em prática, lhe dá outra face. Ele entende que agora ele não é mais escravo do pecado. Ou seja, ele entende que agora ele não é mais escravo do diabo. Não é mais o diabo que domina, é o Criador do céu e da terra que determina. Agora nossos membros, nossos desejos, nossa vida está diante de um Senhor que determina todas as coisas. Agora esse homem nascendo de novo, ele entende que aquilo que ele vivia, ele não pode viver mais, porque ele agradava a carne, ele agradava ao diabo. Um homem letrado, um homem inteligente, um homem que possuía muitas qualidades diante dos homens, treinado aos pés de Gamaliel, um homem muito inteligente, tinha muita riqueza, mas enquanto ele era escravo do pecado, quando ele tem um encontro com o Senhor, ele coloca tudo por esterco. Ele entende que nada servia, porque ele encontrou algo melhor. Ele encontrou algo maravilhoso. Ele encontrou algo que excede todas as coisas. E nós vamos analisar a nossa vida, da onde Deus nos tirou, da onde Deus tirou o povo do Egito, da onde Deus nos tirou desse mundão, como era a nossa vida, servindo a deuses falsos, fazendo coisas que não tinha benefício algum, pessoas que adoravam demônios, pessoas que se prostituíam, pessoas que viviam uma vida pecaminosa, que entristecia o Senhor, pessoas que viravam as costas para esse Deus. Foi de lá que o Senhor nos tirou. Porque agora, depois de libertos, depois de sair do Egito, voltar a uma vida de escravidão.
voltar a uma vida a qual nós vamos ser dominados pelas coisas dessa terra. As pessoas hoje não mais desejam a volta do Senhor. Pouco se fala. Hoje, se você parar numa roda de conversa, pouco se fala da volta do Senhor. Pouco se fala desse último grande avivamento, irmãos. Isso é a maior verdade que você pode crer. Deus derramará sobre toda a carne o poder dele. Deus derramará sobre toda a carne a sua presença, irmão. Pouco se fala. Porque o que é dominado na mente? As coisas dessa terra. E esse homem, depois de um encontro com Deus, ele vai relatar algo extraordinário. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Por que já não vivo mais eu? Agora Cristo vive em mim. Um crucificado não olha para trás. É impossível. É só você ver alguém que é crucificado na cruz. É impossível ele olhar para trás. Porque aquele que foi crucificado agora, ele só tem um olhar para o alvo, para frente. Ele não tem como olhar para trás. Porque agora ele já não vive mais ele. Quando ele fala que Cristo vive nele, é porque Cristo guiava ele em todas as coisas. Cristo guiava ele em todos os passos. A Bíblia vai falar em Coríntios, ele escrevendo que a nossa mente é a mente de Cristo. Ou seja, quem domina a nossa mente é Cristo. É o Senhor. Nossos pensamentos têm que ser do céu. Nosso pensamento tem que ser do alto. E como está a sua mente? Como está a minha mente? Será que quando vem algo bom e vem algo ruim, o que prevalece é os pensamentos ruins? É os pensamentos que não faz você chegar a Deus. É os pensamentos que faz você se afastar do Senhor. Será que de fato você foi crucificado? Será que de fato agora você não vive mais você? Você não vive mais as suas vontades? Mas Cristo vive em você. Porque as pessoas hoje, irmão, não conseguem parar de mentir. Ainda que não seja numa proporção grande. Mas é só uma mentirinha. Porque quem domina é a mentira. Escravos da mentira. Escândalos atrás de escândalos nós estamos vendo diante dos nossos olhos. O nome do Senhor tem sido envergonhado. E a cada dia que passa, as pessoas não estão mais acreditando no Evangelho. Porque o pensamento da pessoa, irmão, quando você para conversar com alguém, é que todas as igrejas são iguais. Então, quando um peca, quando o outro erra, quando alguém escandaliza, ela não quer entrar mais em nenhuma igreja. Ou seja, hoje, aquele que foi chamado para pregar o Evangelho, ele tem vivido da mesma forma quando ele vivia no mundo. Tem se deixado dominar pelas paixões da carne. E a Bíblia vai falar que nós não podemos de maneira nenhuma dar lugar à carne. Nós não podemos de maneira nenhuma deixar a carne prevalecer. Porque a Bíblia fala que no final é a morte. Aquele povo, irmão, mostrou muitas coisas em seu coração. E a Bíblia fala que nós não podemos ser levados pelo nosso coração, porque ele é falho e enganoso. Nosso coração engana. E tudo que o diabo quer que você ache que você está vivendo na presença quando não está vivendo. Eu tenho percebido, irmão, como o espírito do engano tem enganado tantas vidas. Você vê a palavra de Deus quando fala de aquele por quem ele é dominado, ele se torna escravo. O conteúdo, o contexto, ele vai falar de falsos profetas. E você vê que as pessoas hoje, elas preferem ser guiadas pelo homem, pelas mentiras do homem, do que diante de um Deus verdadeiro. Você chega diante de certas pessoas, você mostra texto, você mostra contexto,
mas mesmo assim, elas preferem viver uma vida de engano. Os falsos profetas têm proliferado de uma tal maneira que você não consegue perceber. São muitos pregando um falso evangelho. O contexto vai falar que ele faria das pessoas grande negócio. E uma das coisas que tem escravizado o ser humano é a avareza, é a ganância. A Bíblia não te impede de você ser rico. A Bíblia não te impede de você ser próspero. Mas a Bíblia não mostra para você amar o dinheiro. Porque o seu único amor deve ser o Senhor. Você só deve amar o Senhor. O dinheiro, ele não pode te dominar. O que tem acontecido? Pessoas têm matado outras por pouca coisa. Por centavos. Por reais. Por pequenos papel que se rasga perde o valor. Já parou para analisar isso? Se você picotar a cédula, acabou. Para você ver que não tem valor nenhum. Mas as pessoas têm sido dominadas. O falso profeta, ele vai dar aquilo que a pessoa quer ouvir. Porque elas estão procurando isso. As coisas nessa terra. A Bíblia fala que os falsos profetas, ele vêm do mundo. Porque só fala das coisas do mundo. O que é falado são somente coisas dessa terra. Já não é falado mais do céu. Já não é falado de um Deus que já não está mais morto. Ele está vivo, Ele reina. Ele está no alto e sublime trono. Ele governa. Ele é tremendo. E que dá a última palavra. E que somente uma palavra Ele pode fazer nova todas as coisas. Já não é falado mais do perdão. Já não é falado mais da misericórdia. Já não é falado mais do resgate. Já não é falado mais dos dons. Já não é falado mais das curas, das libertações. Já não é mais apresentado o Deus da Bíblia que pode mudar a situação do ser humano. Pessoas a cada dia têm ficado enfermas, irmãos, e têm sido dominadas por remédio. E aqui é apresentado para você um Deus da paz. A paz que Jesus dá é a paz que excede todo entendimento, é a paz que o mundo não pode dar. Você não precisa viver tomando remédio, você só precisa do Deus da paz, que é Cristo, e Ele está aqui querendo te libertar. Você já não dorme mais. Tem crescido aí crises de ansiedade, pessoas tomando antidepressivo, porque agora se deixaram dominar. Mas se você buscar ser cheio do Espírito Santo, se você buscar as coisas que são do alto, as coisas terrenas não vão ter poder sobre você. Porque agora, quando você é cheio, quando você está na presença, tem um que domina. A Bíblia fala de um homem valente que invadiu a casa e amarrou as pessoas que estavam morando naquela casa. Mas a Bíblia me mostra que havia um mais valente. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Aqueles homens estavam presos, estavam amarrados. Mas quando o mais valente entrou dentro daquela casa, o valente teve que sair. E aquelas pessoas que estavam amarradas agora estão livres. É assim que Jesus faz. Quando você permite Ele entrar, Ele muda a situação. Aquela situação agora que está sobre a sua vida, ela tem que mudar. Você vê a mulher do fluxo de sangue, quantos anos perdendo vida, quantos anos sangrando, e a Bíblia vai falar que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos, com a medicina. Por que não procurou o Deus que cura antes? As pessoas estão assim. Reis que estavam enfermos procuravam outros deuses, e Deus se revelava. Por acaso não existe Deus em Israel? Para que você possa clamar, para que você possa pedir. Deus a todo tempo, irmãos, Ele quer mudar a sua situação. Deus a todo tempo Ele quer mudar a realidade. Mas o ser humano, ele tem feito escolhas.
Pessoas que elas querem viver verdadeiramente uma vida de escravidão. Elas escolhem a vida de escravidão, mas ela não quer ser livre. E Jesus veio para fazer você livre, como no princípio, como no início, um lugar de prazer. Deus quer encher seu coração de prazer. Não é você chegar aqui e ser dominado pelo sono, pelo cansaço. Quando você está cheio de Deus, o que te envolve é o prazer, você começa a adorar. Você não hesita de dar glória a Deus, você vai dar glória a Deus quantas vezes você quiser, porque quem te domina é o Espírito Santo, e um fruto do Espírito Santo é a alegria, irmão. E cadê a alegria? Quem tem dominado a tristeza? Quem tem dominado a angústia? O primeiro sinal de Jesus mostrava que o ser humano estava sem vida, que o ser humano estava duro, que o ser humano não tinha prazer, que o ser humano não tinha alegria. Era pedra, irmão. Até Jesus entrar naquele casamento. E de fato foi gerado ali o vinho simbolizando a alegria. Tudo foi novo. Tudo mudou. Porque Jesus faz isso. E porque o ser humano ele tem feito essa escolha? Porque o ser humano prefere ser dominado? Porque o ser humano prefere perder as promessas do céu? Porque o ser humano ainda precisa olhar para essa terra? Pouco é o tempo, pouco, ainda resta pouco tempo. Você vê no cenário da Arca de Noé, 120 anos foi dado para aquela geração, e Noé pregando, virá o dilúvio. Deus estava dando oportunidade, era só entrar. Mas o ser humano, ele quis viver daquela forma, ele escolheu viver da sua forma. E o ser humano, ele tem escolhido a sua forma. Você vê aquele homem que tinha muito celeiro, ele ajuntou, agora eu vou descansar minha alma, agora eu tenho tudo. Aí a Bíblia vai falar que ele era pobre para com Deus. E a Bíblia nos ensina a ser rico para com Deus. A gente não é rico porque a gente tem tudo nessa terra. A Bíblia vai dizer que a vida do homem não consiste naquilo que ele possui, porque passa, porque acaba. Você está vendo essa roupa aqui, passa um ano, acabou. Olha o que Deus fez no deserto. O sapato crescia quando o pé crescia. A roupa não gastava, irmão. A gente quebra a cabeça por causa de roupa de marca, paga mal um dinheirão, e Deus está dando algo de graça para cada um de nós. Olha que maravilha. Vestes brancas, liberdade para adorar. Jesus veio a essa terra para colocar o jugo suave. O jugo da escravidão de fato é pesado. O jugo é pesado. E na história da escravidão, algo que me chamou a atenção, que na época da escravidão, os donos que possuíam muitos escravos, a casa na época era casa de madeira, e elas eram um pouco altas, mais ou menos 1,20 m, 1,50 m. E naquela época se fazia muito frio à noite. E aqueles donos colocavam os escravos debaixo, porque eles trabalhavam de dia, o corpo estava quente, e aquela quentura daquele corpo, daquele escravo, não precisa acender a lenha. Aquilo esquentava a casa e trazia um certo conforto para aqueles senhores. E assim o diabo faz, quer te jogar para baixo. Porque quando o diabo domina, ele tem conforto sobre a vida. Em outras religiões aí, se dá o nome até de meu cavalo, porque ele monta de fato em cima. E o Senhor não fez o ser humano para isso. O Senhor não fez o ser humano para morrer. Deus fez o ser humano para viver com Ele em toda a vida eterna.
Então hoje é o dia da gente analisar e de fato começar a colocar a nossa vida na vontade de Deus. Permitir que Deus nos liberte. Porque a todo tempo Ele quer entrar e mudar a nossa vida. Quanto mais a gente buscar, a gente vai ter o poder de dizer não ao pecado. Porque a gente vai estar cheio do Espírito. A gente vai estar cheio de Deus. Os sentimentos vão vir. Mas como você está cheio da presença de Deus, você vai dizer não ao pecado. E você vai falar para Ele: agora eu tenho um dono. Eu não posso mais negociar a minha vida. Eu não posso mais vender a minha fé. Por que eu não posso vender? Por que você não pode vender a sua fé? Porque você já foi comprado por alguém. Você tem um dono, irmãos. E esse dono é que verdadeiramente guia as nossas vidas. E olha que maravilha, irmão. Olha que tremendo. Assim também vós, meus irmãos, vocês morreram para a lei mediante o corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, agora a Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que vocês frutifiquem para Deus uma nova novidade de vida. Porque eu e você éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões, os pecados, instigados pela carne, agiam livremente em nosso corpo. Ou seja, a gente tinha uma vida de libertinagem, não havia domínio, de maneira que dávamos fruto para a morte. Mas agora, oh glória a Deus, fomos libertos, e havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha lei. Olha que maravilha, você morreu, você nasceu de novo, alguém te comprou, alguém te livrou. Agora não é Satanás que domina sobre você, agora não é o diabo que determina o que você vai fazer, já não é mais a raiva que te domina, já não é mais a ira que te domina, já não é mais a prostituição. Você agora vai dar fruto para a glória de Deus. Você dava fruto para a morte, as nossas ações eram de morte. Agora uma nova criatura, as coisas velhas se passou, eis que tudo se fez novo, irmão. Não troca essa liberdade pela escravidão passada, voltar a viver em trevas. Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não há algo melhor que isso. Eu posso perguntar aqui para cada um: será que a gente vai sentir saudade da vida passada? De maneira nenhuma. Era muito sofrimento, irmão. Era muito sofrimento. E só Deus mesmo para a gente estar aqui hoje. Só foi pela graça, pela misericórdia, por estar aqui hoje. Porque quando no passado muitos tombaram por ser escravos do pecado, muitos caíram, muitos morreram escravos do pecado. E hoje você está aqui na casa do Pai, livre para adorar, livre para glorificar. Então glorifique, irmão, por essa liberdade maravilhosa. Porque agora você está livre para viver a bondade de Deus. Você está livre para viver aquilo que Deus quer para você. Você está livre. Pregue o Evangelho. Anuncie o ano aceitável do Senhor. Deus quer te usar nessa vida de liberdade. Não para pecar, mas de liberdade para fazer a obra do Senhor. Para você ir atrás de pessoas que estão escravas. É triste você entrar dentro da casa das pessoas hoje. É lamentável ver as situações. É triste ver o cenário. Se você sair um pouquinho e começar a bater na casa das pessoas, você vai ver o quão triste estão as coisas. As pessoas estão mortas, irmão. As pessoas estão deprimidas. Se você fazer uma estatística hoje, quantas pessoas não se suicidam todos os dias?
Porque o diabo veio para matar, o diabo veio para roubar, o diabo veio para destruir. Mas Jesus veio para dar vida. E Jesus quer levar através de você vida. Não deixe de ser dominado, porque Deus quer usar a sua vida. A Bíblia fala para você não lembrar, para você lembrar da mulher de Ló. Ela olhou para trás. Ela perdeu aquilo que Deus ia fazer. Vivemos uma época de muita apostasia. Só que a Bíblia vai falar, irmãos, que o cenário é pior. Torna-se pior o segundo estágio. Era ruim a tua vida no passado? Era. Vai se tornar pior se você retroceder. E Deus não quer isso de você. Deus quer que você olhe para Ele. Deus quer que você entenda agora que você não é mais daqui. Deus quer que você entenda de uma vez por todas que você é um ser celestial, você não é daqui. Há uma morada para você. Só estamos aqui de passagem, irmãos. Só estamos aqui por pouco tempo. A gente não sabe o dia de amanhã. Imagina você fechar o olho nessa terra e você abrir o olho na glória, irmão. Quer felicidade maior que essa? Nada nessa terra há de se comparar. Nada. Nada. É o céu, irmão. Toda vez que eu tiver a oportunidade de falar, eu vou falar do céu. Eu vou falar da eternidade, irmão. Temos que falar daquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. Chega de olhar para essa terra. Só problema, irmãos. É só dificuldade. É só aflição. Jesus falou que nessa terra é só aflição. Lá não vai ter aflição. Lá não vai ter morte. Lá não vai ter dor. Lá não vai ter nada. Lugar maravilhoso. Como o homem falou: Senhor, crava em nossos olhos a eternidade. Esse é o meu desejo. Que seja cravado no seu olho a eternidade. Toda vez que você dobrar o joelho e colocar os pés aqui, você venha desejar o céu. Porque a terra, ela faz isso. A finalidade dessa terra é aprisionar você aqui. A finalidade dessa terra é fazer você gostar daqui. É fazer você amar aqui. Achar que aqui é o seu lugar. Aqui não é o seu lugar. Jesus preparou um lugar maravilhoso para mim e para você. Aqui não é o nosso lugar. Chega de ficar preso a esse sistema. A cultura está aí, que só afasta as pessoas de Deus. O cenário está aí, apocalíptico, terrível que está vindo. E o cenário é dominar as pessoas, fazer as pessoas serem reféns de novo. Mas graças a Deus nós temos um Deus. Graças a Deus temos um Deus que nos guia. E que de fato, irmãos, nós não venhamos a virar as costas para esse Deus. Que não venhamos, irmãos, a esquecer da bondade desse Deus. Você comeu hoje, teve gente que não comeu. Você bebeu, teve gente que não bebeu. Você está vestido, tem gente que não tem que se vestir. Você tem uma casa, tem gente que mora na rua. E se eu ficar falando aqui das coisas que Deus fez, não vai ter horário para acabar. Porque esse Deus tem cuidado de nós, não tem faltado nada. Como o louvor diz, nada nos faltou, nada nos tem faltado. Esse Deus é tremendo. Nessa terra, de tanta maldade, Ele tem cuidado com tanto carinho. A Bíblia diz, irmãos, que nós só devemos buscar o seu reino, a sua justiça. Que nós devemos buscar somente a face do Senhor. As demais coisas vão ser acrescentadas. O que Deus está falando? Busca a minha face, o resto eu cuido de você. Eu vou cuidar, o Senhor quer cuidar. O Senhor quer cuidar e Ele cuida. Ele não vai deixar faltar. E diante dessa correria desenfreada, correndo atrás das coisas, a gente fica refém das coisas dessa terra. Sendo que Deus prometeu que nada iria faltar. Só devemos buscar a sua face. E é essa a palavra, irmãos.
Hoje é o dia de você ser liberto. Basta você querer ser liberto. Que eu posso não estar vendo, você não está vendo, mas Jesus veio aqui para libertar. Tirar você desse cativeiro. Quebrar as cadeias. Quebrar os grilhões. Ele é poderoso para fazer isso. Basta você crer. Basta você permitir. Não seja mais escravo do pecado. Não seja mais escravo da sua carne. Seja liberta em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, que Deus possa nos abençoar. Glória a Deus. Pastor Jorge. Aleluia.